بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني جابر بن سمرة قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد مات قال وما يدريك قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت فرجع فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال الرجل اللهم لعنه قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات فقال ما يدريك قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه قال أنت رأيته قال نعم قال إذن لا أصلي عليه. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na nossa sequência dos procedimentos fúnebres, hoje vamos falar acerca da não recomendação do governante muçulmano ou líder, imam, ulamás, não efetuarem o salatul janaza daquele que comete suicídio. O que quer isto dizer? Primeiro, faz-se salat janaza para quem comete suicídio? Sim, faz-se salat janaza. É um assunto controverso que já iremos explicar, mas o hadith aqui, onde nós vamos encontrar uma prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que ele afirmou categoricamente que não faria salat janaza para aquele indivíduo que havia tirado a sua própria vida. Portanto, esta é uma das coisas mais graves que nós podemos aqui mencionar, independentemente do sofrimento ou da tortura que a pessoa estiver a passar, não deverá de jeito algum tirar a sua própria vida, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam garantiu, conforme o Corão menciona também, aquele que tirar a sua própria vida, o seu lugar será o inferno, e outras narrações ainda dizem que ele irá se torturar da mesma forma no inferno com aquele objeto que ele tirou a sua própria vida. Temos aqui um hadith que foi narrado por Jabir bin Samurah radiyallahu anhu. Jabir bin Samurah diz que um homem adoeceu e houve um clamor acerca da sua morte. Então o seu vizinho foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e referiu ao seu vizinho e disse que o vizinho havia morrido. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: como é que tu sabes? Então ele respondeu ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, disse: eu vi. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não, ele não morreu. E ele depois regressou e foi lançado um outro clamor de que ele havia morrido. E ele de novo aproximou-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse que o vizinho havia morrido. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ele não morreu. Ele regressou pela terceira vez, quando houve mais um grito, um clamor, e a esposa deste indivíduo disse: vai ter com o apóstolo de Allah sallallahu alaihi wasallam e informa-o. Então o homem foi e disse ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah, ou por outra, ele disse, quando ele deparou aquela situação, disse que Allah o amaldiçoa este indivíduo que havia falecido. Então ele disse, o homem, por outro, o narrador diz que o homem foi ter com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e depois de ele ter presenciado aquele indivíduo que estava à beira da morte ter tirado a sua própria vida com a ponta de uma flecha, um objeto cortante, ele cortou o seu próprio pescoço.
Portanto, ele dirigiu-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam e informou acerca do incidente, que o indivíduo, o vizinho, já havia morrido, e o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: como é que tu sabes que ele morreu? Ele respondeu: eu próprio vi que ele tirou a sua própria vida com pontas de uma flecha, ou com ponta de flechas que estava em sua posse, um objeto cortante. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a este indivíduo: tu viste ele a fazer isso? Viste este cenário? Então ele respondeu que sim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: então eu não irei fazer salat por ele. Idhan la usalli alayhi, não rezarei por ele, não irei fazer salat janaza dele. Os aspectos relevantes neste hadith: em primeiro lugar, mostra, não é, a posição do suicídio. O suicídio é ilegal no Islã. Não é permissível a pessoa tirar a sua própria vida. Se a pessoa sofreu uma calamidade, portanto, ele deve mostrar uma tolerância, ter esperança de recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala por causa daquela dificuldade, e não deve se desanimar ao ponto de tirar a sua própria vida. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam não rezou para pessoas que cometeram este tipo de crime, para ensinar as outras pessoas, dar lição às outras pessoas da gravidade deste pecado. E não só, o salat do profeta sallallahu alaihi wasallam é uma intercessão garantida do profeta sallallahu alaihi wasallam perante Allah subhanahu wa ta'ala, mas caso em que o indivíduo tire a sua própria vida, não há intercessão que possa aliviar esta situação. Portanto, Umar ibn Abdulaziz e Auza'i sustentam de que a oração daquele que tira a sua própria vida, não é? Aquela pessoa que tira a sua própria vida, não deve ser feito o salat de janaza para esta pessoa. Mas a maioria dos jurisconsultos, dos sábios do Islã, dizem que a oração deverá ser feita, não é? Mas é aconselhável e recomendável que os ulama, o governante, os líderes, as pessoas influentes da comunidade, as pessoas que têm uma certa posição na comunidade, abstenham-se deste salat para dar lição às outras pessoas que, quando alguém cometer um pecado do gênero, as pessoas não irão, as pessoas influentes, os sábios, os piedosos, não irão fazer parte desse salat, ou salat para este indivíduo, portanto, para que haja uma correção social. Com isso, fica claro aqui que, em primeiro lugar, quão grave é suicidar-se. Segundo, aconselha-se, tem-se discutido na nossa sociedade em que a pessoa suicida-se, será que pode fazer salat de janaza ou não? Umas pessoas são até mais extremas, a posição mais extrema é que não se faz salat na íntegra, mas aqui o hadith vem o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez, mas os seus companheiros fizeram, porque existe até outras narrações em que o profeta disse para os colegas, ou os companheiros: façam vocês salat para ele e eu não irei fazer salat para este indivíduo que tirou a sua própria vida. Portanto, fica aqui claro, há salat de janaza para aquele que comete suicídio, sim, mas os piedosos, ulama, governantes, influentes, ou por outra, falando num Estado islâmico, aquele que é o amir, que é o governante, o líder, não poderá fazer parte deste salat para dar lição e fazer com que as pessoas não cometam este tipo de pecado ou este tipo de crime. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.